Então vamos começar a resolução de exercícios. Foco é nem a respeito da segunda e terceira lei de Newton, também abordando sobre força-peso e força de contato, a famosa força normal. Então o primeiro exercício diz o seguinte: uma pessoa mediu sucessivamente as acelerações produzidas em dois blocos, 1 e 2, pelas correspondentes forças resultantes que sobre eles atuaram. O gráfico expressa as intensidades dessas forças e de suas respectivas acelerações. Se o valor da massa do bloco 1 é igual a 3/4 do valor da massa do bloco 2, podemos afirmar que o valor de F0 indicado no gráfico é de quanto? E aí? Como que a gente consegue resolver esse tipo de coisa? Esse gráfico está falando que ele está representando o quê? A força em função da aceleração. Aqui no lugar de A de aceleração foi colocado um alfa, mas é a aceleração. Vocês concordam comigo? Pela segunda lei de Newton, o que nós podemos escrever? O que diz a segunda lei de Newton? Força é igual massa vezes aceleração. Exatamente. Então a segunda lei de Newton ela diz que a força resultante aplicada em um corpo ela é igual a massa vezes a aceleração. Eu não posso analisar isso, por exemplo, no bloco 2? No bloco 2 eu tenho a força resultante no 2 é igual a massa 2, que é igual a aceleração do bloco 2. Qual que é a força resultante ali, a força que foi aplicada no meu bloco 2? 8. Igual. Qual que é o valor da massa do bloco 2? 2. Não é. É 2. Foi dado ou não foi dado? A massa não. A massa dele não foi dada? Não. Então eu vou determinar a massa dele. E quanto que é o valor da aceleração dele? É 2. Todo mundo concorda? Então, se eu for isolar a massa 2, o que eu vou encontrar? Que 8. Esse 2 está multiplicando, vem para cá, dividindo. É igual ao valor da minha massa 2. Consequentemente, quanto que vale a minha massa 2? 8 dividido por 2? 4 unidades do sistema internacional, 4 quilogramas. Tá fácil até aqui? E o que o exercício falou sobre a massa do bloco 1? Que é 3/4 do valor da massa do bloco 2. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou escrever literalmente isso. Olha para o quadro. Olha para a tela. A massa do meu bloco 1, ela é igual ao quê? A 3/4 da minha massa Do bloco 2. Então, minha massa 1 vai ser igual a 3/4 de qual número? 4. O que eu posso fazer com esses 4 ali? Posso cortar esse 4 com esse 4. O que eu acabei de comprovar? O que eu acabei de encontrar aqui com esse exercício? Que a massa do meu bloco 1 vale quanto? 3. 3 o quê? 3 Quilogramas. Agora eu posso, então, finalmente fazer a análise dessa força dele. Porque do mesmo jeito que a força é igual a massa vezes a aceleração para o meu bloco 2, eu também posso colocar que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, só que agora para o meu bloco 1. Qual que é a força resultante aplicada nele? É o que eu quero. Qual que é a massa do meu bloco 1? 3. Qual que é o valor da aceleração que ele consegue adquirir? 2. Quanto que dá 3 vezes 2? 6. Então, eu encontro que a força resultante aplicada nele é de 6 newtons. A alternativa correta, letra B, e nunca foi tão fácil. Dúvidas? Apenas pela análise gráfica, concorda? Um objeto em queda livre encontra-se nas proximidades da superfície da Terra. Com base nas 3 leis de Newton, é correto afirmar que a força-peso que atua sobre o objeto faz o quê? Possui par de reação localizado no centro Ele da possui Terra. par de reação. Localizado na onde? No centro da Terra. Localizado no centro da Terra. Beleza? Que diz isso basicamente a letra A e a letra B. Mas elas se diferenciam com algumas coisas. Ó. A letra A fala que apenas o objeto é acelerado. A B diz que tanto o objeto quanto a Terra são acelerados. Qual é a alternativa correta? A B. Porque lembra da questão do movimento relativo? Se eu penso, por exemplo, assim, que em um espaço totalmente aberto, eu levanto e corro ao encontro do João.
Não era a mesma coisa eu ficar parado e o João correr ao meu encontro? Em termos da proximidade que eu tenho entre corpos? Então, quando eu pulo, é a mesma coisa de eu voltar para a Terra ou da Terra subir até meu pé. E como tudo está no mesmo referencial inercial, a gente não perceberia isso. Como a minha massa é menor do que a da Terra, aí você não consegue ter visualizar isso de uma forma tão específica. Tudo bem? Próximo exercício diz o seguinte: na figura está representado um lustre pendurado no teto de uma sala. Nessa situação, considere as seguintes forças: o peso do lustre exercido pela Terra aplicando no centro de gravidade do lustre. 2. A atração que sustenta o lustre aplicada no ponto em que o lustre se prende ao fio. 3. A atração exercida pelo fio no teto da sala aplicada no ponto em que o fio se prende ao teto. 4. A força que o teto exerce no fio aplicando o ponto em que o fio se prende ao teto. Dessas forças, quais configuram um par de ação-reação de acordo com a terceira lei de Newton? A 3 e a 4. Qual? A 3 e a 4. A 3 e a 4? Por que a 3 e a 4? A atração exercida pelo fio no teto da sala. Qual que é a pressão exercida pelo fio aplicada no teto da sala? Não é uma tensão que está querendo puxar para cá? Ó? Concordam? E o que diz a 4 daí? A força em que o teto exerce sobre o fio aplicada no ponto em que o fio se prende ao teto. Então tem uma outra tensão para cá. A força de ação e reação, ela nunca é aplicada em um mesmo corpo. Aqui está aplicada no teto, aqui está aplicada no lustre. Mas elas formam um par de ação e reação. A alternativa correta, letrinha C. Tudo bem? Tudo bem. 228. Em um monumento às bandeiras situados no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, o escultor Victor Bercheret representou a ação de escravos e portugueses empenhados em transportar uma enorme canoa, arrastando-a pela mata. Aí você tem ali o H, é o vetor que representa a força de um único homem. C é o vetor que representa a força de um único cavalo. E A é o vetor que apresenta a força de atrito da canoa com o chão. Imagine que em determinado momento as forças horizontais sobre a canoa sejam unicamente a de 7 homens. Eu tenho 7 homens. É importante anotar isso porque ele falou força de um único homem, né? Mas eu tenho quantos homens aqui nessa situação? 7. Então vou marcar aqui, senão depois eu esqueço. 7 homens. 2 cavalos. Então eu tenho 2 cavalos. E do atrito da canoa com o chão. A canoa tem essa massa de 1.200 kg e em razão das forças aplicadas ela é movimentada com uma aceleração de 0,4 metros por segundo ao quadrado. Com base nessas informações é correto afirmar que as intensidades das forças exercidas por um único homem em newtons equivale a quanto? Então a gente tem que tentar entender o que está acontecendo nessa situação. Ok? Então vamos lá. O que diz a segunda lei de Newton? A segunda lei de Newton ela diz que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Todo mundo concorda? Sim. Como que vai ser essa força resultante? Vai. O homem está apontando para onde? Para a direita? Direita. Certo? Sim. Aqui eu tenho de um homem. Aqui eu tenho de um homem, não é? Mas quantos homens eu utilizei no total? 7. Então eu tenho 7H, que é 7 homens. Todo mundo concorda? Que mais que eu tenho? Tem mais alguma outra força que também aponta para a direita? Cavalo. Então ela é positiva, né? Sim. Porque eu estou pensando num referencial assim, ó. O X aumenta para cá e o Y aumenta para cá. Então tudo que está para a direita é positivo. Quantos cavalos foram utilizados? Então eu tenho a força de 2 cavalos. Concordam? Concordo. Que eu tenho alguma outra força ainda para a direita A direita não. e para a esquerda? Tem. E ela é? Por que ela é negativa? Porque ela está em sentido oposto. Exato. Então menos A é igual a quanto? Igual a massa. Isso é a força resultante. Igual a massa. Nesse caso é igual a 0? Igual nos anteriores? Não, porque nos anteriores estava em repouso. Aqui eu tenho aceleração.
Então, isso tudo é igual a massa vezes a aceleração. Você consegue encontrar alguma relação existente entre a intensidade da força de um homem para a intensidade de um cavalo? Quantos quadradinhos é um homem? Quantos quadradinhos é um homem? 1. Quantos quadradinhos é um cavalo? 1, 2, 3, 4, 5. Então, o que eu posso falar disso? Que um cavalo equivale a 5 homens. Vocês concordam que eu posso falar isso sem medo de ser feliz? Eu posso também encontrar alguma relação para esse meu A, que é o próprio atrito? Um homem equivale, ou na verdade, né, eu poderia até escrever que esse A equivale a quantos homens? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14? 15. Então quer dizer que essa força de atrito equivale a 15 homens. Não faz sentido esse resultado? Eu estou falando que um cavalo tem a força de 5 homens, tá? Normal. E eu estou falando que essa força de atrito que dificulta eu arrastar é como se eu tivesse 15 homens puxando para o sentido contrário. Beleza? Então, quando eu pego essa relação matemática que está escrito aqui na tela de 7H, blá, blá, blá e tudo mais, o que eu faço? 7H, eu vou manter 7H do mesmo jeito. Mais 2 vezes C. Só que quem que é C? 5 homens. 5 homens. Menos A. Quem que é A? 15 homens. Isso é igual a massa vezes a aceleração. Então, aqui vai ficar 7H, 2 vezes 5, 10H, menos 15H, igual. Já vou substituir agora a massa. Qual que é a massa? 1.200. Vezes a aceleração? 0,4. Então, aqui 7H mais 10H? 17H menos 15H? 2H. Igual. Multiplicar por 0,4 é a mesma coisa de multiplicar por 4 e depois eu dividir por 10. Se eu multiplicar 1.200 por 4, eu ia encontrar 4.800. 4.800 dividido por 10? 480. Então, esse 2 que está multiplicando, vem para cá dividindo. Quanto que dá 480 dividido por 2? 240. Então, quanto que equivale essa força de um homem? 240 newtons. Letra B. Nunca foi tão fácil. 232. O que diz esse exercício da FUVEST, né? Na pesagem de um caminhão, no posto fiscal de uma estrada, são utilizadas 3 balanças. Sobre cada balança são posicionadas todas as rodas de um mesmo eixo. As balanças indicam 30.000 newtons, 20.000 newtons e 10.000 newtons. Por meio desse procedimento, é possível concluir que o peso do caminhão é de quanto? O caminhão está em repouso? Sim? Sim. Então, vocês concordam que em cada ponto que a gente analisar, a minha força-peso ela é igual à minha força normal? Porque o meu caminhão ele não está entrando dentro da terra, tá? Não. Ele está flutuando? Não. Então, isso significa que basta eu somar o valor de peso que eu tenho de cada uma das balanças. Então, o meu peso, né? Isso aqui é bem tranquilo, nem parece ser da FUVEST, né? Então, o meu peso petote, o que é o petote? O peso total. Nada mais é do que o peso que eu terei P1, mais o meu peso P2, mais o meu peso P3. Quando eu faço essa soma, quanto que eu encontro? 60.000 newtons, que é a unidade de força. A alternativa correta, letra E. Esse nunca foi tão fácil. Urca, uma pedra lançada horizontalmente do alto de uma colina, desprezando a resistência do ar, supondo que a Terra é praticamente inercial nessa escala de observação e que o campo gravitacional da Terra nas proximidades do solo tem módulo constante com direção vertical e sentido para baixo, o que podemos afirmar? Imagina que você subiu lá em cima de um morro, depois de uma caminhada, e você tacou uma pedra para frente, assim, ó, horizontalmente. A força que atua na pedra Tá corresponde enchendo ao o seu piso. A pedra faz assim. Beleza? Então, mas daí o que você pode afirmar sobre a força de peso dela? A força que atua na pedra corresponde ao seu peso e aponta para o solo. E aponta para o solo. E a trajetória dela vai ser o quê? Parabólica. Parabólica em relação ao observador fixo no solo. Alternativa correta, letrinha B.
né? Então é uma situação bem tranquila de pensar. Você está lá em cima do morro, aí aqui está um morro, ó. Aí você está lá em cima do morro. Aí você pega aqui, tem o bichinho aqui bonitinho e ele vai mandar a pedrona. Então aqui, ó, bem gordão. Aí ele pegou aqui a pedra, aqui na mão e tacou a pedra. Como que vai ser a trajetória dessa pedra? Ele tacou ela horizontalmente, então ela faz isso aqui, ó, parabólica. E qual é a força que está atuando sobre ela? A força peso que tem direção vertical e sentido baixo. Belezura? 236, né? Da Unifesp. Suponha que um comerciante inescrupuloso aumente o valor assinado pela sua balança, empurrando sorrateiramente o prato para baixo, com uma força de módulo de 5 newtons na direção e sentidos indicados na figura. Com essa prática, ele consegue fazer com que a mercadoria de massa de 1,5 kg seja medido nessa balança como se tivesse qual massa? Então vamos parar para pensar. Essa força, ela foi aplicada horizontalmente? Não. Ela foi aplicada verticalmente? Não. Ela foi aplicada na diagonal. Mas aí que eu te pergunto, essa força que foi aplicada ali na diagonal, o que influencia na massa é a sua componente horizontal ou a vertical? Vertical. Todo mundo concorda que é vertical? Sim. Então o que me importa aqui é analisar quem? Quem que é meu F Y. de Y. E quem que vai ser o meu F de Y? O meu F de Y vai ser o F seno ou cosseno de θ. E como que eu vou encontrar esse F seno ou esse F cosseno de θ? Aqui eu vou ter a minha componente. Quem que é a minha componente aqui? Aí é F de Y. E quem que vai ser minha componente para cá? F de X. E por relações trigonométricas, esse ângulo aqui de 37 graus é igualzinho a esse aqui, ó. Então, meu F de Y, ele está com ou ele está sem o ângulo? Com o ângulo, F de Y? Tá sem. Aqui nesse trecho? Aqui ele está sem. Então, meu F de Y é F sem θ, já que ele está sem o ângulo. Ok? Então, beleza. Então, nesse caso, olha só o que eu vou fazer. Que a minha componente F de Y vai ser igual. F, quanto que vale o F? 5. E quanto que é o seno desse ângulo de 37 que o exercício informou? 0,6, não é? Multiplicar um número por 0,6 é a mesma coisa que eu multiplicar por 6 e depois eu dividir por 10. Quanto que dá 5 vezes 6? 30 dividido por 10? 3. Então a força vertical que eu tenho é uma força de 3 newtons. Isso equivale a qual força, a qual massa a mais? Então eu tenho que analisar ela como se ela fosse uma força-peso. Quem que é força-peso? Não é massa vezes a gravidade? Qual que é a força-peso que ele fez? 3. Qual que é a massa que eu vou chamar de M', porque é a massa que esse cara aplicou? Vezes 10. 10 está multiplicando, vem para cá, dividindo. Então qual que é a massa, que é a mesma coisa dele aplicar essa força para baixo, a mesma coisa dele ter colocado qual massa? 3 dividido por 10? 0,3 quilogramas. Então, no qual vai ser a massa total que vai ser medida nesse prato? Se antes ele pesava 1,5 quilogramas e essa força é equivalente a uma massa de 0,3 quilogramas, o valor que vai ser apresentado na balança é de 1,8 quilogramas. Nunca foi. Esse já é mais chatinho até a interpretação dele, né? Chato, mas tinha que ter a frase. Beleza? E o 238 diz, em 1971, no final da última caminhada na superfície da Lua, o comandante da Apollo 15, o astronauta David Scott, realizou uma demonstração ao vivo para as câmeras de televisão, deixando cair uma pena de falcão de 0,03 kg e um martelo de alumínio de 1,32 kg. Assim ele descreveu o experimento. Bem, na minha mão esquerda eu tenho uma pena, na minha mão direita um martelo. Há muito tempo atrás, Galileu fez uma descoberta muito significativa sobre objetos em queda em campos gravitacionais. E nós pensamos, que lugar seria melhor para confirmar suas descobertas do que na Lua? Eu deixei cair a pena e o martelo. Depois de abandonados simultaneamente da mesma altura a pena e o martelo, Scott comentou, o que acham disso? Isso mostra que o Sr. Galileu estava correto em sua descoberta.
A descoberta de Galileu, comprovada pelo astronauta David Scuti na superfície da Lua, foi de quê? O que diz aí? Na ausência Na de ausência de resistência do ar. Na ausência de resistência do ar, mesmo com massas diferentes, eles levam o mesmo intervalo de tempo para chegar ao solo, pois caem com a mesma aceleração. É só você ir lá no YouTube e digitar lá: experimento, bola de boliche, pena, que você vai ver isso aí acontecendo na prática. Tudo bem? E assim finalizamos mais uma resolução de exercício SWOT-ENEM.